Olá, alunos e alunas. Esta é a primeira aula da recuperação do CAUNI, né? E nós estudamos no itinerário a questão ambiental e a lógica do desenvolvimento econômico. Então, a primeira parte, né, do que a gente estudou, e já ficou meio distante, eu sei, foi a questão da sociedade de consumo e de risco, globalização e desenvolvimento sustentável, tá? Então, assim, algo que a gente discutiu foi um conceito de sociedade de risco que vai ser desenvolvido, né, por um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck, tá? E ele vai dizer o seguinte, que até a Revolução Industrial, os riscos que nós corríamos eram riscos de ordem natural, né? As catástrofes, né? A gente tinha terremoto, ou uma enchente, chuva demais, ou uma seca, ou uma guerra. A guerra é uma produção humana, mas eram riscos que não eram necessariamente fruto do nosso consumo. Tampouco eram riscos que seriam globalizados, ou seja, os problemas criados no Brasil, por exemplo, podem se tornar problemas mundiais na medida que, a partir da Revolução Industrial, no final do século XVIII, o mundo se tornou menor, seja pelo transporte, seja pela ação, primeiro, do imperialismo, que a gente estudou e que vai cair na prova da base, seja porque, né, as empresas, as grandes corporações, elas não estão mais restritas a um país, mas atuam em vários lugares do mundo. Então, a proposta do Beck, né, quando ele fala em sociedade de risco, é que a gente pense que é necessário criar estratégias em um mundo onde novos riscos foram criados pelo ser humano e nós temos que medir, né, o quanto nós devemos, né, avançar, explorar o meio ambiente sem necessariamente provocar catástrofes que tenderam a se tornar cada vez mais frequentes, tá? Então, a gente até citou, por exemplo, as grandes catástrofes do século XX e uma catástrofe que aconteceu no Brasil. Todas elas fruto, o quê? Da escalada desse desenvolvimento industrial ou do progresso, e veja, a gente não está falando que o progresso deva ser interrompido, que os avanços tecnológicos, ou que não se deva explorar o meio ambiente. Tem gente que marca errado na prova. Não há como viver neste mundo sem explorar o meio ambiente. Isso é impossível. De que forma a gente pode explorar o meio ambiente de maneira consciente e sustentável, que é um outro conceito que a gente estudou. Então, a gente falou, por exemplo, da tragédia de Minamata, no Japão, de 1956, em que uma empresa começou a jogar mercúrio na Baía de Tóquio e as pessoas, a princípio, começaram a adoecer sem saber o que estava acontecendo. Ou Bhopal, na Índia, que foi uma tragédia, né, de uma indústria química que jogou uma nuvem de gases na atmosfera e era uma empresa norte-americana atuando na Índia. Milhares de pessoas morreram, outros tantos milhares ou para mais continuam sofrendo com os efeitos terríveis desse acidente e, no final das contas, a empresa americana ela fez o possível para evitar assumir a responsabilidade do acidente e, mais ainda, reconhecer que aquilo poderia ter sido evitado com o mínimo investimento em tecnologias que não eram caras, mas que garantiriam maior segurança. Nós falamos também de Chernobyl, que foi um acidente com uma grande usina nuclear, um acidente catastrófico na antiga União Soviética, mas hoje, né, Ucrânia, e foi exatamente Chernobyl que fez com que o Beck terminasse de pensar o seu conceito de sociedade de risco, que é esta que pensa, né, em como ela pode se desenvolver evitando provocar catástrofes, sabendo que as catástrofes provocadas por esse desenvolvimento moderno, da modernidade, elas estão à espreita, podem ser evitadas. Então, a gente teve Bhopal e Chernobyl muito próximas e eles tiveram impacto no trabalho do Beck. E aí depois, aqui a gente falou de Brumadinho, né? 2019, Brumadinho foi um grande acidente, uma ruptura de uma represa de dejetos, tá? De uma mineradora. Poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado.
se medidas de segurança fossem tomadas, se houvesse um plano mais rápido de evacuação da população local. E nada disso existia, tá? Quando a gente fala em globalização, né, é pensar que é uma globalização da economia e da cultura. E aqui a gente citou o exemplo do McDonald's, ou seja, McDonald's no mundo inteiro. No Quênia, Israel, na China, na Venezuela, em Paris. O McDonald's está em todo lugar. E ele é um símbolo desse capitalismo integrado, desse capitalismo que agora não é mais restrito a um país só. Então, o que a gente faz, muitas vezes, em determinadas, né, áreas da economia, ou quando um país vai à guerra, hoje, esta guerra ela pode se tornar, a depender do país que seja, uma guerra mundial. Neste momento, a gente discutiu isso em aula, nós estamos acompanhando, ainda com apreensão, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que é uma guerra potencialmente complicada. Por quê? Porque a Rússia é um país que tem armas nucleares, a Ucrânia está ali do lado da OTAN, nas fronteiras com países da OTAN, então acidentes ou quaisquer coisas que aconteçam ali podem escalar para um evento, uma guerra que seria um evento efetivamente global. E mesmo não sendo global, o preço, né, a guerra na Ucrânia impacta o preço de alimentos, por exemplo, como o trigo e outros, tá? E aí, para concluir, a gente vai falar da questão do conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito importante que vai estar na nossa prova. Então, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Ou seja, eu não posso agir hoje como se o mundo acabasse quando eu não estivesse aqui mais sobre a Terra. A discussão sobre desenvolvimento sustentável, ela começa na Conferência de 1972, mas o termo só vai aparecer de verdade no chamado relatório Brundtland. Tá? Este relatório é muito importante, que é um relatório de 1987. Tá? Ele tem dois nomes, Nosso Futuro Comum, mas ele acabou recebendo o nome da presidente da comissão que o dirigia. Então, assim, se vocês verem, relatório Nosso Futuro Comum é o mesmo relatório Brundtland, são o mesmo relatório de 1987. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável já estava pronta antes, mas você não tinha colocado isso como um conceito fechado e que é operacionalizável nas análises sobre o impacto climático, sobre a necessidade do da diminuição do consumismo, tá? De uma certa maneira, pensar, né, quais são as necessidades de fato essenciais para todos. Então, esse relatório ele trouxe algumas questões. O conceito de necessidade, em particular, as necessidades essenciais dos pobres do mundo, às quais deve ser dada prioridade máxima. Então, relatório. Toda a conferência da ONU, todas as conferências do clima, né, que a gente vai falar na outra aulinha que já está disponível para vocês, todas elas vão falar que reduzir a pobreza, que seria essa extrema pobreza, era uma prioridade. Tá? Era uma prioridade, todas desde 1972. A ideia de limitações impostas pelo Estado, da tecnologia e organização social sobre a capacidade do ambiente de atender às necessidades presentes e futuras. Então, assim, o meio ambiente, ele não se recuperará o tempo inteiro de tudo, ele não pode ser explorado indefinidamente, então é preciso que exista de uma certa maneira uma racionalidade na exploração dos recursos, usando as tecnologias necessárias para que você possa preservar e explorar ao mesmo tempo. Então, assim, os 17 Objetivos do Milênio, né, Agenda 2030, guardem isso aqui é importante. Peguem os slides e deem uma olhada neles, isso vai estar na prova, tá? Então, um deles é erradicação da pobreza, que eu acabei de falar, a questão da fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, ou seja, que mulheres e homens tenham acesso igualitário ao mercado de trabalho, aos recursos, à educação, é disso que a gente está falando, tá?
água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, ou seja, não é abandonar a tecnologia é importantíssima para a gente, redução das desigualdades, aí a gente está falando de pobreza de novo, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, então a preservação dos mares, vida terrestre, a preservação da vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação entre a sociedade civil e os estados. Tá? Então, esses são os objetivos do milênio. Conceitos que vocês devem guardar. Desenvolvimento sustentável, sociedade de risco e a questão dos objetivos do milênio. Então, são duas aulinhas, esta e a outra com o conteúdo do CAUNI. Lembrando que boa parte da prova é o conteúdo da base comum, tá? Então é isso. Boa prova para vocês.